Esses dias eu percebi uma coisa curiosa. Muita gente simplesmente não consegue descansar em paz. E eu não estou falando só de parar fisicamente e muito menos da terra dos pés juntos. Eu estou falando de descansar sem culpa. A pessoa ela até para o corpo, mas a cabeça continua se cobrando, se sentindo atrasada, pensando no que deveria estar fazendo, sentindo que precisava estar produzindo alguma coisa, como se descansar fosse quase um erro, um pecado contra o mundo. E é muito triste como a gente foi aprendendo a associar valor pessoal com utilidade. Então, quando está produzindo, resolvendo, ajudando, carregando responsabilidades, a gente se sente importante. Mas quando a gente para, começa a se sentir insuficiente. Eu mesmo já me senti assim muitas vezes. E há alguns dias ainda me sinto de parar para descansar, mas continuar mentalmente acelerado. E o pior de tudo, me sentir culpado de descansar como se estivesse fazendo algo errado. Como se eu precisasse merecer descansar ou de autorização para descansar. Isso é muito louco quando a gente percebe. Nós esquecemos que descanso é uma necessidade humana, uma recompensa emocional. Só que aos poucos essa lógica vai adoecendo a relação da pessoa consigo mesma. Porque uma hora viver tentando justificar o próprio valor o tempo inteiro transforma a vida em uma exaustão silenciosa. Tem gente que só consegue sentir valor em si quando está sendo útil para alguém. E isso pesa mais do que parece. Porque o ser humano não nasceu para viver apenas funcionando. Uma hora, o emocional começa a cobrar a conta. E é preciso aprender que descansar não faz ninguém menos importante. Que diminuir o ritmo, às vezes, é necessário. E que não der conta de tudo o tempo inteiro é humano. Parar um pouco não transforma ninguém em fracasso. Nós temos que aprender que a gente não precisa produzir sem parar, que a gente não precisa carregar tudo sozinho, não precisa merecer descanso através do sofrimento. Não estamos precisando de mais cobranças e, principalmente, de autocobrança. Creio que precisamos é ter um pouco mais de gentileza para conosco. Agora, depois de ficar aqui nesses meus devaneios, eu queria saber o seguinte: você consegue descansar em paz? Sente culpa quando desacelera? Me conta aqui nos comentários e se você se identificou de alguma forma, deixa aquele like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E compartilhe com alguém que talvez esteja cansado de viver tentando dar o seu valor o tempo inteiro. E é claro, fica por perto aqui no Vida e Carreira Legal. A jornada continua com muita coisa bacana chegando.